caninos a canino, são 6 dentinhos, e depois os superiores de canino a canino. Isso daí antes de nascerem os pré-molarzinhos, os molarizinhos descidos. Primeiro na parte inferior, vai se alternando um pouco, mas primeiro na parte inferior, depois na parte superior. Aí nós temos uma dentição que chamamos de decídua ou temporária, que é a dentição infantil, composta de 20 dentes. Né? E com o tempo, esses dentes eles vão ser trocados. Isso é a coisa mais natural que existe. Aí, novamente, primeiro caem esses 2 dentinhos, depois os 2 dentinhos superiores, e enquanto os 2 dentinhos inferiores caem, os 2 superiores também naturalmente começam a amolecer e cair, e assim vão sendo trocados. Mas tem que lembrar que aos 5 anos nasce um dente que é chamado molar de 6 anos, mas tem nascido aos 5, que é o primeiro molarzinho inferior de um lado e de outro, e logo em seguida o primeiro molar superior de um lado e de outro. Todo mundo confunde esses dentes com dentes de leite, e por isso sabe o que fazem? Acabam extraindo esse dente. Quebra toda a harmonia que existe nessa oclusão. Que a oclusão se dá e se fecha quando nascem os caninos definitivos superiores e inferiores. Aí então a nossa mandíbula faz realmente um movimento de um lado e para o outro, guiada pelos caninos. O que eu chamo de guia? Guia é igual a guia de cego. O ceguinho vai tocando aquela guia. Quando ele encontra alguma coisa que ele bate, ele desvia. Então os nossos dentes não foram feitos para tocar quando eles se movimentam. Isso é uma noção muito boa e muito simples para que a gente possa sempre conservar os nossos dentes, sabendo que dente não foi feito para chocar nem para bater. E os dentes, na verdade, não se tocam. Eles vão se tocar assim por milissegundos no momento em que você deglute. Você faz tocou, desce imediatamente. Tocou, desce imediatamente. E quando que se dá essa deglutição? É muito interessante, porque você, digamos que você aprende um sanduíche aqui, bem fininho, com os dentes da frente. Você só aprende, mas a sua língua vem aqui, pega esse alimento, já joga para aquilo que se chama de pré-molares, antes da moagem. Joga para um lado e joga para o outro. A musculatura que fica aqui do lado, se o alimento cai para fora, ela já imediatamente recupera, joga para cima do dente de novo. Então, o grande recebedor do alimento é a língua, que distribui depois para molares. E à medida que o alimento vai caminhando para trás, ele vai ficando mais fininho, até chegar um momento que a língua recebe todo o alimento aqui no centro da boca. E o que faz? A língua sobe a pontinha dela, desce a parte de trás, faz isso aqui, ó. Desce a parte de trás e abre como se fosse um buraco para o alimento descer. E aí você já fez a pré-digestão na boca. O nosso organismo é preparado assim, ó. Se você olha uma maçã, você faz uma análise visual você vê, e tátil, ou seja, você pode tocar a maçã. Ao fazer essa análise, você já sabe a dureza dela, já sabe o tamanho e volume que ela tem, e você abre um tanto de boca para apanhar um naco dessa maçã. Ao fazer isso, o seu lábio se fecha, os dentes cortam, é um movimento conjunto, corta, e a língua recebe esse pedaço de maçã. E aí começa aquele movimento de um lado e de outro. Só que, ao chegar na altura de primeiros molares, que nós temos primeiros e segundos molares, nós temos umas glândulas salivares aqui muito importantes, que já liberam uma enzima apropriada para fazer uma pré-digestão de maçã. Então, por isso a gente deve comer os alimentos de forma mais simples e pura possível. Não misturar muita coisa. Olha, como chama aquele alimento com frango, legumes, verduras, batatas fritas e tudo. Sabe, aquele alimento confunde o nosso organismo, porque é uma mistura muito grande. Então não vai ter uma enzima apropriada liberada para isso. Mas a deglutição faz com que, então, todo o trato digestivo, porque todo o nosso corpo é uma coisa só, e tudo faz parte de tudo, né? Quanto melhor você mastigar os seus alimentos, e mais conscientemente até no início de treinamento para mastigar, quanto mais, melhor você vai ter uma pré-digestão na boca e uma melhor digestão no estômago, com o melhor aproveitamento de todo o alimento que você ingeriu. Então, essa noção é muito importante para que vocês transmitam isso para todas as pessoas que conhecem. O conhecimento deve ser sempre compartilhado. O sucesso não é nada se você não tiver com quem dividir.
E o sucesso do conhecimento é assim, dividir, dividir. É a melhor coisa que existe. Então aqui é apresentado uma mandíbula, aqui nós temos os furinhos que serão depois, posteriormente, preenchidos com os dentes caninos, e nós vamos ter caninos inteiros e caninos gastos, que é quando as guias se gastam também. Está aqui apresentado então um protótipo de uma mandíbula, é imensa, né? Mas dá para explicar, para as pessoas entenderem um pouquinho dessa parte tão importante do nosso organismo. Tá bem?